Boca de povo! Boca de povo! Gritando novo! Gritando novo! Senhor Deus mandou dizer. Padre Reginaldo, aqui no Morro da Conceição, não é, quando ele chegou, ele nos mostrou um novo jeito de ser igreja. Não é aquela igreja teórica. O sagrado era muito distante da gente. Ele mostrou uma coisa mais prática. Ele mostrou a nossa vivência, como eu sempre venho dizendo, o Deus diante de nós. Eu estou com o Padre Reginaldo desde os 9 anos de idade. Comecei a caminhada junto com ele ainda na igreja. Estou até hoje aqui nas SEBs. Ele é o cara que me ensinou a amar o próximo, me ensinou a importância do outro, de cuidar do outro, de valorizar o outro. E nessa caminhada aprendi a importância do ser humano na sociedade. Foi ele quem me ensinou a fazer parte do bairro que mora, estar introduzido nesse bairro, que o problema não é de A nem de B, o problema é nosso e cada um tem uma parte a contribuir. Eu conheci Reginaldo quando eu conheci um movimento popular em Casa Amarela. Quando eu descobri que existia um movimento Terras de Ninguém e comecei a procurar e querer participar. E o pessoal sugeriu que a gente fosse conversar com o Padre Reginaldo lá no Buriti. Hoje, quando eu me lembro, eu acho que o pessoal entendeu que Reginaldo poderia conversar com a gente e saber se a gente era de fato morador, as pessoas interessadas em colaborar com o movimento e participar, ou se a gente podia ser alguém esquisito, estranho, que estivesse lá com o dedo duro, que isso era um método da ditadura, Botar alguém infiltrado para ouvir conversas e acionar a repressão. Em 79, ele me convidou para acompanhar um grupo de crianças que era ligado ao movimento de adolescentes e crianças, que se chama MAP. Nessa época, Padre Reginaldo ele era assessor latino-americano do movimento. E aí, a convite dele, comecei a participar dos movimentos, mais voltado a trabalhar com crianças na comunidade. Na igreja, as crianças, quando ele era pároco, tinham muita vez, era muito valorizado e respeitado por ele. Eu cheguei aqui no Morro da Conceição em 1983, como seminarista. Já conhecia Reginaldo, um pouco de nome, e comecei a conviver mais com ele, porque ele passou a acompanhar também a equipe. Ele, como padre daqui do Morro da Conceição, ele orientava a gente em termos de pastoral, da própria espiritualidade também, era o nosso guia e mestre aqui no Morro da Conceição. E uma coisa que me chamou a atenção, primeiro foi o fato de Reginaldo morar numa casa, nada de casa paroquial, centro. O Padre Reginaldo não tinha uma casa, não vivia na casa paroquial, porque a casa paroquial era para servir ao povo. Não tinha um salário, não, questão de INSS, o Padre Reginaldo não tinha nada. E foi uma das coisas que já me chamou a atenção, esse despojamento, essa simplicidade. Não, essa maneira de ser humilde, simples, amigo do povo, um pastor que não ia na frente das suas ovelhas, mas um pastor que ia junto com suas ovelhas, ia no meio das ovelhas, caminhavam junto. Isso era Padre Reginaldo, Já no início dos anos 2000, eu vim trabalhar num projeto que é um projeto super importante, chama-se Programa de Animação Cultural. E a minha surpresa foi que quando eu fui chamado para compor a equipe, como animador cultural de teatro, para minha alegria, o Padre Reginaldo Veloso estava compondo a equipe. Na verdade, ele era o mentor dessa coisa toda. E essa pegada artística, ela era de suma importância. Por exemplo, no primeiro dia de aula que fui dar de teatro, 3 ou 4 pais vieram tirar os meninos dentro da turma, porque diziam que teatro não era uma coisa de Deus. E aí eu fico pensando que, em contraposição a isso, você tem um Padre Reginaldo Veloso que entrava em todas as comunidades, em todos os âmbitos, para cantar, para dançar, para louvar a Deus, para bater palma para os orixás, para estar dentro daquilo lá. Esse pensamento artístico que eu diria que é revolucionário, porque faz evoluir coisas dentro das pessoas o tempo inteiro, sem elas acharem que aquilo é um dado que está dado para sempre. Isso é um pensamento que muita gente deve às pessoas que estavam ligadas à teologia da libertação. Ele
ela ajuda, na verdade, o povo a pensar. Então, quando ele fundou, que ajudou, né, a fundar, a alertar a comunidade, a fundar o Conselho de Moradores, quando ele deu apoio no surgimento do SERVAC, quando ele dá apoio a tudo que faça com que as pessoas tenham um espaço de conversa, de diálogo, de formação, né, política, de crescimento pessoal. E eu acredito que a história do Morro tem muito a ver com ele, porque ele contribuiu muito com essa formação das pessoas, de luta pelos direitos, de qualidade de vida. E isso, essa maneira de ser, da igreja se envolver com as coisas políticas, a igreja se envolver com as necessidades de uma comunidade, não agradou muito, não agradava muito às autoridades eclesiais. E a gente se postou ali na frente da igreja e a chave eu não dou, até música saiu, um colega lá de Brasília Teimosa trouxe essa canção que era entoada ali muito, a chave eu não dou. A chave é de Pedro que foi pescador. Pois desta igreja o povo é construtor, nela está nosso sangue e também nossa dor. A música, o momento, ensinou a gente a ser forte e é por isso que a gente resiste até hoje, porque a gente viu naquele momento de tomada de igreja, de tanta confusão, da importância desse homem, desse padre, desse pastor na vida da gente, o quanto isso era importante que a gente não podia parar e a gente resiste até hoje, né? Com as SEBs e com ele ao nosso lado, sempre ensinando a gente essa fortaleza, a importância de reivindicar. Hoje em dia a gente reivindica outras coisas, graças a ele, ensinamento dele, tudo que aprendemos com ele. Então, o que Padre Reginaldo significa na minha vida é muito, né? Porque toda a minha parte de criança, adolescência, juventude, eu tive muito voltado ao MAC, né? Ao movimento que ele me convidou. Então, toda a minha formação, né, comunitária e de movimento popular, ele interferiu, né? Ele teve boa influência nesse sentido. E todas as crianças que passaram pelo MAC e que estão pelo movimento até hoje, que o movimento tem Padre Reginaldo como exemplo, como assessor, como um orientador. E é uma pessoa que eu considero uma referência muito grande para a minha vida, entendeu? Quem está distante já tem uma admiração e quem está próximo, entendeu? Isso aí passa a ser uma referência de fato, né? Eu digo assim, como a própria vida de Jesus Cristo foi uma referência, é uma referência para muita gente, a dedicação que ele tem, o entendimento que ele tem, a forma como ele conseguiu absorver a proposta do Evangelho, entendeu? E colocar em prática, manifestação do próprio Cristo crucificado e ressuscitado, né? Então, para mim, ele representa isso tudo. Eu diria para você o seguinte, o Padre Reginaldo é um grande fomentador desse espírito que está mais para a liberdade do que para a escravidão. Então é muito preciso, nessa época, ter pessoas como ele. Espero que ele tenha uma vida ainda mais longeva e que ele possa inspirar outras pessoas também a sempre estar de armas na mão para que a luta não se cesse, ou se ela se cessar, não seja porque nós desistimos. É importante que essa história esteja registrada, né? Porque a história dos ricos, a história dos ditadores, a história dos que se pensam donos do mundo está sempre registrada. E a história do povo, a história de quem sonha um mundo melhor para a maioria, também precisa ser registrada para que os jovens, as crianças possam conhecer. Seguindo a Cristo eu me alegro em seu reino. E no amor de Jesus mais profundo, abraço a todos.